Fala pessoal, aqui é Francisco mais uma vez, bem-vindo de volta. E hoje nós vamos aprender a usar dois softwares para simular os nossos circuitos digitais. O primeiro é o Proteus, que nós já trabalhamos com ele algumas vezes, e nós vamos ver duas maneiras de simular circuitos digitais no Proteus. Aqui no Proteus nós temos um componente chamado Logic State. Se nós viermos aqui na lista de componentes e procurarmos, nós vamos encontrar esse componente aqui. O que é que esse componente faz? Ele vai simular as entradas dos nossos circuitos. Eu posso ter entradas em nível lógico alto ou nível lógico baixo. Para as saídas, nós temos alguma coisa semelhante chamada Logic Probe. Então, nós podemos adicionar também. Então, nós temos três entradas. Eu vou associar a cada uma um Logic State. E como nesse circuito nós temos uma única saída, essa saída eu vou incluir um Logic Probe nela. Fazendo as conexões, nós já podemos inicializar a nossa simulação. Então veja que eu posso alternar entre nível lógico alto e nível lógico baixo para cada uma das entradas. Observe que a saída já vai automaticamente assumindo o resultado daquela situação em particular. E outra coisa muito legal aqui do Proteus, que vai facilitar muito a nossa análise em circuitos digitais, é observar que em cada terminal dos componentes nós temos um quadradinho azul ou vermelho. Quando esse quadradinho for azul, significa que nós temos um sinal de nível lógico alto conectado a ele. Quando esse quadradinho for vermelho, nós já vamos ter um sinal de nível lógico baixo. Então essa é a nossa primeira forma de fazer simulações de circuitos digitais aqui no Proteus. Quando nós temos um circuito um pouco mais complexo, com uma quantidade de entradas maior, é importante que nós possamos realizar essa análise de uma forma mais automatizada. E isso vem junto com uma forma de representação do circuito chamada diagrama de tempo ou diagrama temporal. Como é que nós vamos colocar esse diagrama de tempo aqui no Proteus? Inicialmente eu vou eliminar as minhas Logic States e o meu Logic Probe. E aí vamos lembrar que nesse circuito, como nós temos três entradas, nós vamos ter uma tabela verdade que vai ter 8 linhas, porque eu tenho 2 elevado a 3 combinações possíveis, e que essas entradas elas vão variar de acordo com aquela sequência de que a entrada menos significativa, por exemplo, a entrada C, vai variar a cada ciclo. Então, cada linha da tabela, a entrada C varia. A entrada B, como ela é a entrada da posição número 1, ela vai variar a cada duas linhas. E a entrada A, que é a entrada mais significativa, que está na posição 2, vai variar a cada 4 linhas. Então, nós vamos conectar a essas três entradas uma fonte chamada de clock. Então, uma para cada entrada, e já vamos configurar essas entradas. Veja que na entrada C, que é a nossa entrada menos significativa, como ela varia a cada linha da nossa tabela verdade, eu vou configurar o período dessa entrada para ser um período de 1 milissegundo. Na entrada B, como ela varia a cada duas linhas da minha tabela verdade, eu vou configurar o meu período para 2 milissegundos. E na entrada A, nós vamos configurar o período para 4 milissegundos. Já temos aí as nossas entradas configuradas. Para visualizar a forma de onda tanto das entradas quanto das saídas, nós vamos adicionar pontos de prova, que o Proteus chama de probes, de tensão em cada uma dessas entradas. Então, uma para a entrada A, uma para a B, e uma para a C, assim como adicionar uma para a saída. Agora nós vamos adicionar o nosso gráfico, que é um Graphic Mode, do tipo digital. O que é que esse gráfico vai fazer? Ele vai simular essas três entradas e associar o seu resultado de saída. Então, como é que nós vamos preencher esse gráfico? Nós vamos clicar
em cada uma dessas logic probe e arrastar para esse gráfico. Então, entrada A, B e C. Tá. E por último, a saída, aliás, D. Com as 3 entradas e a saída já adicionadas ao meu gráfico, eu vou simplesmente pressionar a tecla espaço do computador e ele vai simular o nosso circuito. Dando um zoom, nós podemos observar, veja, na primeira condição, eu tenho 0, 0, 0, a saída 0. Então, minha primeira linha da tabela verdade resulta em 0. Segunda linha da tabela verdade, 0, 0, 1, saída vai a nível lógico alto. Pode observar que nós temos até as iniciais aqui de low e high, né? Nível lógico baixo, nível lógico alto, em cada uma das combinações. Segunda linha do circuito da tabela verdade, aliás, 0, 1, 0, saída vai também a nível lógico alto. E assim sucessivamente, nós temos o nosso diagrama de tempo, o diagrama temporal, confeccionado de maneira automatizada aqui pelo Proteus. É muito útil esse recurso que o Proteus tem e nós vamos utilizá-lo bastante nos nossos próximos projetos. Bom, mas o Proteus é um software comercial que não é barato e nós podemos precisar de algumas alternativas e por isso agora eu vou mostrar uma alternativa open source que nós podemos utilizar para realizar simulações muito semelhantes ao que nós fizemos aqui no Proteus nesse outro software. Trata-se do software DITS, que foi construído pelo professor Giuliano Donzellini, da Universidade de Gênova, na Itália, e é disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa. O link para o site do DITS eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então é só clicar aí em mostrar mais e você vai ter acesso a esse link. Pode baixar gratuitamente e fazer os seus testes. Aqui no DITS nós temos uma interface muito simples de se trabalhar, em que nós temos aqui na parte superior do menu praticamente tudo que nós vamos precisar para realizar as nossas simulações. Então imagine que nós queiramos projetar um circuito com portas lógicas do tipo AND. Então tem portas lógicas com 2 entradas até 8 entradas. Uma porta lógica do tipo OR. E por fim uma porta lógica do tipo SHOR. Para fazer a conexão das portas lógicas, nós vamos ter que clicar no ícone do Wire, aqui no menu, e ir clicando em cada terminal, e lembrar que, ao concluir a conexão, nós vamos clicar em ESC para ele confirmar. Vamos criar um circuito com 3 entradas e uma saída. Para a simulação das entradas, nós temos, assim como no Proteus, a possibilidade de escolher entre algumas opções. Primeira opção são as switches ou as chaves de entrada. Temos também a possibilidade de escolhermos push buttons, são botões de clique rápido, e as deep switch, que nós vamos utilizar bastante em alguns projetos aqui do curso. Temos também a possibilidade de escolher a entrada do tipo clock, como nós fizemos lá no Proteus. Vamos inicializar aqui pela entrada do tipo switch. Então vou ter uma entrada A, coloco a label associada, a label para B e a label para C. Na saída, da mesma forma, nós temos a possibilidade de representá-la através de um bit ou através de um LED. Eu vou utilizar a nossa representação de bit. Fazendo as conexões, veja que ele é muito simples de se utilizar, nosso circuito está completo. Para realizar a simulação, eu clico no ícone do play ou pressiono a tecla F9, ele está pedindo para salvar o resultado e já está simulando. Veja que eu posso modificar as minhas entradas e a saída já vai assumindo as suas situações associadas, assim como aconteceu lá no Proteus. Como é que eu posso utilizar o DITS para criar aquele diagrama temporal? Se observarmos aqui próximo ao botão de play, existe um botão chamado Time Diagram Simulator,
ou clicando a tecla F8. Quando você clica nessa tela, ele já identifica que o seu circuito possui 3 entradas e uma saída. E veja que interessante, ele já vai permitir que você construa o seu diagrama temporal das entradas da forma como você quiser. Isso é muito importante porque em alguns casos as nossas entradas elas não vão funcionar de maneira lógica como aconteceu até esse momento. Então vou criar as minhas entradas, é só ir clicando na posição associada e nós vamos ter ao final o diagrama temporal desse circuito. Construí o diagrama temporal das minhas entradas e agora eu vou arrastar esse cursor para o final da minha simulação. Por quê? É dentro desse espaço entre esses dois cursores em que vai ocorrer a simulação do meu circuito. Então, com o diagrama temporal das entradas construído, eu vou aqui e clico no Play para executar a simulação e nós já temos aí o resultado da simulação construído aí automaticamente pelo DITS. Nós podemos salvar esse diagrama, copiar para um outro software, apenas clicando aqui nesse botão, e ele é muito útil para nossas análises de circuitos digitais. Então essas foram as duas dicas de software de hoje. Nós vimos como utilizar o Proteus e o DITS para realizar simulações de circuitos digitais. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gosta de eletrônica digital e analógica, já clique aí no curtir e se inscreva no canal para não perder nenhum dos vídeos, porque nós temos muito conteúdo ainda para apresentar. Até o próximo vídeo e bons estudos!